Olá, meus amigos, estamos aqui novamente no SerraCast, um podcast de entretenimento e conhecimento. E hoje nós iremos bater um papo com uma pessoa muito especial, é a doutora Tatiana de Oliveira Takeda. Doutora Tatiana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Roberto. É um prazer poder estar aqui com você. Muito obrigado, a honra é toda nossa. Como nós sempre fazemos, né, nos nossos bate-papos, nós apresentamos rapidamente a convidada ou convidado, digamos assim, porque é muito importante conhecer um pouco da história da pessoa para que nós possamos até muitas vezes nos inspirar nela. Então a doutora Tatiana Takeda, ela é professora da graduação e da pós-graduação, ela também é assessora de conselheiro do TCE aqui no estado de Goiás, presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB de Goiás, também é membro, né, da Comissão Nacional de Pessoas com Deficiência do Conselho Federal da OAB, mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela PUC de Goiás, além de inúmeras outras conquistas acadêmicas e profissionais que ao longo dessa nossa conversa vocês vão conhecendo. Doutora Tatiana, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Nós falaremos sobre temas importantes, focados exclusivamente nas pessoas com deficiência, e gostaria de lhe passar a palavra para suas considerações iniciais. Obrigada, Roberto, mais uma vez. Prazer poder estar aqui nesse podcast, né, que a cada dia que passa conquista mais seguidores, dada aí essa qualidade, né, nos assuntos aí que estão sendo abordados. E falar da pessoa com deficiência é simples e não é ao mesmo tempo, né? A gente está aí falando de pessoas que hoje a gente vê em todos os lugares, mas até pouco tempo a gente não via, porque era muito comum, Roberto, que as pessoas com deficiência, elas fossem deixadas em casa. Num mundo sem acessibilidade, num mundo preconceituoso, cheio de barreiras atitudinais, onde que essas pessoas iam ficar? Na escola? Trabalhando? Mas ela não teve oportunidade nem de ir para a escola, como que ela vai trabalhar? Andando nas ruas, sem um pingo de acessibilidade? Não. Essas pessoas sempre existiram, mas sempre foram o quê? Em grande parte, escondidas. Quando a gente fala de uma pessoa com deficiência mental, intelectual, antigamente era muito comum que se institucionalizassem essas pessoas. As famílias deixavam essas pessoas numa instituição e por lá elas ficavam. Para você ter ideia, se a gente for fazer uma digressão, né, na história, a gente percebe que o primeiro problema das pessoas com deficiência foi serem reconhecidas como pessoas. Daí a importância da gente dizer pessoa com deficiência. Não se usa o termo deficiente, não se usa o termo pessoa especial, não se usa o termo portador de deficiência. Nós estamos falando desde a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que aconteceu nos Estados Unidos em 2006, realizado pela ONU, de pessoas com deficiência. Essas pessoas que tiveram uma grande dificuldade de serem reconhecidas, primeiramente, como pessoas. Nós temos pessoas com deficiência física, sensorial, mental e intelectual, nos termos da nossa Convenção Internacional. E aí eu brinco que quando a gente vai falar da legislação brasileira, nós temos um filhote da Convenção. A Lei Brasileira de Inclusão, que foi sancionada em 2015, ela vem fazer praticamente uma cópia daquilo que foi o resultado final da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E lá nós temos, resumidamente, quase todos os direitos gerais dessas pessoas com deficiência. Lembrando que muito daqueles artigos que estão ali nessa Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, padecem de regulamentação. Então, nós temos dispositivos que já foram regulamentados, mas também ainda temos dispositivos que precisam ser regulamentados ainda.
E juntamente com essa legislação, olha só, a gente tem a Constituição Federal, né, com tantos direitos sociais, e que viu na convenção uma oportunidade de ter algo ali agarrado nela. Tanto é que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ela foi recebida no ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional. Então, nós temos, para você ver a importância dessa convenção. Eu não me recordo de nenhuma outra convenção que foi recepcionada como emenda constitucional. Aliás, a primeira. É a primeira. Foi a primeira? Foi a Olha primeira. Só. Aqui, o Tratado Internacional, as convenções internacionais que o Brasil subscreveu, que submeteu-se àquele quórum do Congresso Nacional Sim. para status constitucional, a primeira foi das pessoas com deficiência. Né? Daí a importância relevante sobre o tema. Mas, doutora Tatiana, desculpa interromper, mas só para não perder o raciocínio, eu já quero adiantar uma pergunta que talvez eu pediria para que você respondesse depois, se possível, porque nós vamos falar de outros temas que Sim. vão acabar indo ao encontro da resposta. Amplo. Mas, apesar dessa evolução toda, né, essa evolução, essa digressão que você fez, de como essas pessoas eram tratadas no passado e como passaram a ser tratadas até nomenclaturamente falando, né, a partir das convenções internacionais, dos tratados internacionais, até a nossa Constituição Federal da República. Será que hoje nós atingimos um patamar de consciência, de excelência no tratamento do assunto? Mas essa é uma questão que, para a gente ir refletindo ao longo do nosso bate-papo, eu gostaria antes que você sintetizasse um pouco do trabalho que você desenvolve, especialmente na comissão, né, a comissão importantíssima da OAB, que é a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Não só da OAB de Goiás, a qual você preside, como também do Conselho Federal. Em síntese, como é que seria esse trabalho que você vem desenvolvendo nessas comissões? 8 anos atrás, eu fui convidada para entrar para a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB de Goiás. E, automaticamente, já me elegeram coordenadora de uma subcomissão que, naquele dia, no dia da minha entrada, foi batizada de Subcomissão dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. E de lá para cá, a gente tenta fazer um trabalho de defesa dos direitos desse público. E como que nasceu isso? Tudo isso nasceu, né, da minha maternidade, né? Então, assim, a gente está com 2 palavras aí que tem tudo a ver, né? E eu era do direito ambiental, né? Fiz um mestrado, 3 pós-graduações para atuar no direito ambiental, mas a maternidade me presenteou, né, com um rapazinho, meu primogênito, o Theo Luiz, que desde o nascimento já demonstrou ser diferente, né? Ele não era um bebê convencional. Com 6 meses de Theo Luiz, nós já começamos a ir atrás do diagnóstico de autismo. Há 12 anos atrás, a gente tinha um pouquinho mais de dificuldade de conseguir esse diagnóstico. Era um pouquinho mais difícil do que hoje. Hoje está mais simples da gente conseguir. Mas 12 anos atrás ainda havia uma dificuldade de se fazer um diagnóstico num bebê. Então, a gente ficou um tempinho procurando esse diagnóstico. Quando ele estava com 1 ano e meio, a gente recebeu esse diagnóstico. E eu me recordo muito bem que a gente recebeu esse diagnóstico numa quinta-feira à tarde. E aí, na sexta-feira de manhã, eu fui atrás de escola pro Theo. Porque na minha mente de mãe atípica barriga verde, né, eu achava que ele tinha que socializar. Mal sabia eu que não era isso, mas eu achava que era. Né? Eu estava preocupada com tratamento, né? Um ano correndo atrás do diagnóstico dele. E aí a gente foi atrás de escolas. Eu elegi 5 escolas perto da minha casa para poder olhar para ele. Em 2, quando eu dizia que ele era autista, as pessoas nem sabiam o que era. Uma chegou até a me dar parabéns quando eu falei que ele era autista. Teve uma outra que, quando eu falei que ele era autista, a moça, assim, ela ficou tão desconcertada, sabe? Porque ela não sabia o que era e acabou, assim, sendo grossa e eu fui embora. Na quarta, que era uma psicóloga, inclusive,
né, a coordenadora que me recebeu, quando eu disse que ele era autista, depois, assim, da gente passear pela escola, ela me mostrar a escola, toda satisfeita com a nossa presença, quando eu disse que ele era autista, ela vira para mim e fala assim, mas no caso dele, não é melhor você colocar na escola X? Porque lá eles já estão acostumados, né, com meninos iguais a ele. Eu fiquei indignada. Aí fui para a 5ª escola, que inclusive era a escola que eu tinha, né, uma expectativa maior, por ser uma escola famosona, né, que tem em muitos lugares do Brasil. Eu pensei, essa tá mais preparada, né? Fui lá, a diretora me apresentou a escola. Aí passou uma criança com síndrome de Down, e aí eu fiz um seguinte comentário. Nessa altura do campeonato, o Theo Luiz estava no carrinho, ele estava com 1 ano e meio, no carrinho de bebê, já dormindo. A gente já estava passando pela 5ª escola, né? Naquela altura ele já tinha mamado e já estava lá desmaiado, né? E passou a criança com síndrome de Down e eu fiz o seguinte comentário. Vocês estão respeitando a inclusão aqui na escola. A diretora vira e fala assim para mim. Nós temos 2, sim, alunos com síndrome de Down. Mas eles não são problema, não. Eles são dóceis. Inclusive, os pais até pagam monitor para ficar com eles. O problema são os autistas. Caramba. Nesse momento, foi como se enfiasse uma faca nas minhas costas. E assim, eu fiquei chocada com aquele comentário dela. E eu não tinha falado que o Theo era autista. Eu saí de lá arrasada. E fui embora. Cheguei em casa, coloquei o Theo no berço, sentei na poltrona do lado e fiquei conversando com ele. E aí eu falei pra ele, meu filho, a mamãe tá aqui 1 ano atrás do seu diagnóstico, preocupada só com tratamento, e no seu primeiro dia oficial, né, de autista, eu descubro que a preocupação é outra. Você foi discriminado no seu primeiro dia oficial como autista. Então, isso já é um grande sinal de que daqui para frente a gente vai ter que se atentar aos seus direitos. Né? E eu, naquela altura do campeonato, parece que era como se eu tivesse esquecido que eu era uma professora universitária, que eu era uma advogada, né, que já lutava por outras causas. E a partir desse momento, a gente começou a correr atrás de políticas públicas, normas específicas, principalmente para o estado de Goiás. E disso surgiu esse convite para a OAB. E de lá para cá, a gente intensificou esse trabalho, né? Atualmente eu estou como presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui do estado de Goiás. E a gente tenta fazer um trabalho efetivo para as pessoas com deficiência no nosso estado. Inclusive, o que a gente achou bacana de ser feito dentro da nossa comissão? Criar subcomissões. Então, a gente tem uma subcomissão de educação inclusiva, uma para acessibilidade, uma para uma para saúde e previdência, uma para a pessoa com transtorno do espectro autista, com pessoas mais estudiosas ali naquela área, para a gente poder conseguir empreender um trabalho de mais qualidade, mais efetivo. E todos os anos nós temos o Setembro Verde, né? Claro que a gente faz um trabalho o ano inteiro. Nós estamos no nosso 2º ano de gestão e já temos 140 atividades empreendidas nesses 2 anos de gestão. A gente já está praticamente terminando o 2º, né? Com meta de fechar a gestão com 200 atividades empreendidas. Mas no setembro, especialmente, a gente aproveita esse mês, né, que a ONU escolheu para ser o mês dedicado à pessoa com deficiência, para a gente arregimentar, para a gente trazer a sociedade toda, para chamar a atenção da inclusão, para a inclusão. E aí é aquele momento que a gente tem maiores oportunidades, porque a própria imprensa, ela nos dá mais abertura. Eles que procuram a gente, né? A gente que procura eles. Né? Para a gente estar falando desses direitos da pessoa com deficiência. E quando a gente fala desses direitos, às vezes as pessoas acham que a gente tem que falar de educação, saúde, trabalho, benefício social, mas às vezes as pessoas se esquecem que a pessoa com deficiência, ela também precisa de lazer, de esporte, de cultura, de acesso às artes. Tudo aquilo
que nós temos acesso, nós, pessoas que não temos deficiência, temos acesso, elas também têm o direito de ter a sua dignidade respeitada. Então, é a nossa busca diuturna para que esses direitos, que não caíram no colo de ninguém, foi sempre uma busca incessante, sejam efetivados. E não é simples. Eu quero ressaltar aqui, as pessoas que estão nos assistindo, que as comissões da Ordem dos Advogados do Brasil são órgãos de assessoramento da diretoria e do conselho. Eles executam trabalhos de assessoramento importantes e relevantes para que a OAB, dentro das suas atribuições constitucionais e legais, promova eventualmente medidas, né, para efetivar políticas públicas e o atendimento de direitos básicos do cidadão. Então, nós temos várias comissões na OAB, uma delas é essa presidida pela doutora Tatiana, que nos contou aqui, até me comovi com essa história, né, Tatiana? Algumas deficiências que pessoas portam, elas são visíveis. Sim. Então, é claro de se ver como, por exemplo, você citou o exemplo, né? Aquela pessoa correndo, a pessoa tem uma deficiência, etc e tal. O autismo, fala um pouco do autismo, já que não só você vivencia, né, uma questão muito particular sobre essa modalidade, esse tipo de deficiência, mas também, inclusive, lançou livros, né? E vamos falar sobre os livros. Você disse que o mês de setembro foi escolhido para que esse assunto, para que o tema fosse abordado como a nível de conscientização, etc. Sim. Mas no mês de dezembro também é um mês especial, não só para esse viés de conscientização, de debate sobre o assunto, mas porque também esse é o mês de lançamento do seu livro. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Mas considerando essa experiência que você teve e essa não percepção da coordenadora, que ali estava uma pessoa autista, o que seria o autismo? Quais as causas, os diagnósticos? Primeira coisa, é importante que as pessoas saibam que nos termos da Política Nacional dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, e é com pesar que eu digo isso, porque foi preciso uma lei dizer o óbvio, né? A pessoa autista, ela é pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Então, quando a gente está falando de direitos da pessoa com deficiência, a gente também está falando de direitos da pessoa autista, né? E um desses direitos que está tanto na Política Nacional das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, como também no próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, é o direito a diagnóstico precoce. Então, quando a gente fala de autista, a gente tem que ter em mente que o diagnóstico, quanto mais rápido ele for feito, melhor. Porque nós temos janelas de desenvolvimento. E a intervenção terapêutica naquele indivíduo, ela tem que ser rápida. Nós temos uma janela até os 3 anos de idade, depois nós temos outra janela até os 5 anos de idade, e nós precisamos aproveitar essas janelas de desenvolvimento para que esse sujeito, que é um sujeito de direitos, ele possa se desenvolver o máximo possível, porque isso vai incidir principalmente na autonomia e na independência que ele vai ter na fase adulta. Então, a nossa briga hoje é para que bebês, crianças, né, recebam essa atenção já nas maternidades, né, nos primeiros meses de vida, para que se detecte-se ou não se é uma pessoa com autismo ou não. Hoje, muito recentemente, conseguiu-se aí inserir na carteira de vacinação o M-Chart, que é uma entrevista, né, um questionáriozinho, e que, a depender do que é respondido ali, naquele questionário, já liga-se já o alerta, o sinal de alerta. Né? Ele é feito até o 18º mês de vida do bebê. Então, já liga o sinal de alerta. Epa, o desenvolvimento dele está aquém do esperado. A comunicação está além da esperada. Ele tem aqui, nitidamente, um déficit no desenvolvimento global.
no desenvolvimento global. Então, o médico pediatra, né, ele já vai fazer esse encaminhamento. Se tiver alguma coisa errada, ele já faz esse encaminhamento ou para um neuropediatra ou para um psiquiatra infantil, que são as especialidades, né, apropriadas para dar diagnóstico. Mas esse médico assistente, ele também precisa de auxílio multidisciplinar. Nós estamos falando de um transtorno que envolve dificuldades, por vezes, na comunicação, na funcionalidade dela com o corpo dela, na questão cognitiva. Então, nós precisamos aí, principalmente, de psicólogos, analistas do comportamento, nós precisamos de fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. Em outros casos, nós precisamos aí de fisioterapeutas, psicomotricistas, o pessoal ligado à ecoterapia, à musicoterapia, né? Então, depende aí de como que a gente vai fazer a abordagem dessa dificuldade que essa criança faz. Mas qual que é a dificuldade para a gente conseguir isso, né? A primeira dificuldade é que nenhum autista é igual ao outro. Nós estamos falando de um espectro. Não é à toa que a gente fala transtorno do espectro autista. Se a gente pegar o vermelho mais claro até o vermelho mais escuro, a gente vai ter uma infinidade de nuances vermelhas entre um e outro. E hoje, nos moldes do DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais Internacional, nós classificamos essa pessoa autista como aquela pessoa que precisa de menos, mais ou menos, ou mais suporte. Então, agora a gente fala em níveis de suporte. Antigamente, a gente falava em graus, né? Então, com o DSM, que alterou o CID, né? Antes a gente tinha o CID-10, agora o Brasil vive o CID-11, baseado no DSM-5. E nós falamos, então, de níveis de suporte. Aquele indivíduo que antigamente ele era chamado de grave, hoje nós falamos que ele é um nível de suporte 3. Aquele que antigamente a gente chamava de moderado, a gente chama de 2, e aquele que a gente chamava de leve, a gente chama de nível de suporte 1. Ele precisa de menos suporte, mas não quer dizer que ele não precisa. Ele precisa. Não é porque ele está no suporte 1 que ele não precisa. Precisa e muito, né? Nós estamos falando de indivíduos que têm uma dificuldade muito grande de convivência, de sociabilidade, né? Nós temos alguns que não são verbais, nós temos alguns que têm uma hipersensibilidade sensorial muito aflorada. Então, se bate uma luz nos olhos dele, já é o suficiente para ele entrar em crise. E como a sociedade é julgadora. Às vezes você está no supermercado e vê uma criança no chão, berrando, se jogando no chão, berrando, gritando. Primeira coisa que o ser humano médio diz: birrento. A mãe não educa, porque nunca lembra do pai, tá, Roberto? Nunca lembra do pai, é sempre a mãe. A mãe não educa, né? Então, não passa pela cabeça da pessoa que aquela criança, que geralmente nem tem pai, né? Porque quando a gente vai fazer uma análise aí das pessoas com deficiência, a gente vê que grande parte das famílias só tem a mãe e os filhos. A gente percebe ali que essa criança, naquela crise, ela teve que ir lá porque a mãe não tinha como deixar com outra pessoa. A rede de apoio, falta muito rede de apoio. Então, mesmo sabendo que aquela criança, e por que não adolescente e adulto, né? A gente tem mania de ficar falando criança, mas pode ser também um adolescente, pode ser um adulto, né? Ela pode ter uma crise ali no supermercado. Primeiro, luz, barulho, toque, poluição visual, cheiros e frustração. Ah, mas eu quero essa bolacha. A mãe diz: eu não tenho dinheiro para comprar essa bolacha, eu não vou levar essa bolacha. Ele não entende. Então, ele tem uma crise. E conversando com autistas adultos, verbais, né, que tinham muito
crises, que a gente chama também de meltdowns, quando na fase em que eles eram crianças, eles falam assim, que quando eles tinham crise, vinha uma dor tão intensa na cabeça deles, mas tão intensa, que eles batiam a cabeça na parede ou no chão, ou se autoflagelavam, para ver se aquela dor exterior, ela mascarava a dor interior que eles sentiam. E eu fiquei chocada no dia que dois autistas me disseram isso. Para você ver que essas crises, vou usar o termo que eles utilizaram para mim, doem muito, né? Então, eu sempre tento levar esse exemplo do supermercado para as pessoas, para a gente ser um pouquinho menos julgador, né? Porque as crises sensoriais, elas são bem características da pessoa com espectro autista. E quanto mais cedo você começa o tratamento, melhor, para ela ir conseguindo lidar com isso. E hoje, né, não tem como a gente falar de educação, de saúde, trabalho, se a gente falar de direito. Se a pessoa, nós vamos falar, mas se a pessoa, desse assunto, mas se a pessoa não receber o devido tratamento, ela pode evoluir as etapas, ela pode progredir os níveis que elas se encontram? O espectro autista, ele é intrigante, né? Eu não sei te dizer isso, se ela pode evoluir sozinha. Porque sozinha, sinceramente, eu não sei como que uma pessoa evoluiria sozinha. Agora, o meio colabora muito. Por mais que aquela pessoa ela não tenha acesso à educação, ela não tenha acesso à saúde, ela mora lá na roça. Mas aquelas pessoas que convivem com ela criaram uma rotina, um métier ali, que colabora para o desenvolvimento dessa pessoa, né? Então, ela pode, sim, desenvolver, mas com auxílio, né, externo ali, né, ambiental, de outras pessoas auxiliando. Agora, sinceramente, ela per si, sozinha, eu não sei, né? Sem algum mecanismo externo ali que mostre o mundo para ela, para que ela possa, né, vir se desenvolver. Ok, e aí já, talvez, começando a ingressar nos livros que você escreveu sobre o tema, nós pudemos perceber, pelo menos eu pude perceber, ao longo da sua fala, dois fatores. Uma espécie de evolução no tratamento, evolução internacional no tratamento, digamos assim, jurídico e legal sobre o assunto, né? Você percebe uma evolução especificamente sobre a questão desse transtorno do autismo. Você vê num ponto. Mas num determinado ponto, parece um paradoxo, a sociedade ainda é preconceituosa e discriminadora. Só para lembrar aqui, me parece que teve uma vereadora, salvo engano, de Pernambuco, que chegou a ser afastada, né, do cargo ou reprimida correcionalmente, se não estiver enganado, porque teria se referido ao filho autista de uma mulher como castigo, fosse um castigo de Deus. Você me corrija se eu estiver errado. Esse foi um fato que aconteceu, inclusive, recentemente. Ano passado, 2022, nós também tivemos... Eu só estou citando esses dois porque são vários que, infelizmente, a gente acompanha o tempo todo. A gente se deve... Você mesmo disse agora essa questão do supermercado, né? Sem falar dos bullings nas escolas que não estão preparadas para receber essa pessoa. Mas teve um caso também que repercutiu muito, um caso de uma pessoa, uma cidade aqui do interior de Goiás, que fez chacota com uma vaga no estacionamento, num shopping aqui de Goiânia, que essa vaga seria destinada às pessoas com deficiência, né? Salvo engano, com esse tipo de transtorno específico, e ela fez uma chacota e isso viralizou e acabou sendo objeto de discussão. Então nós percebemos assim uma discriminação, talvez por falta de informação. Isso está acontecendo mesmo de fato, e o que poderia ser feito para que as pessoas se conscientizassem sobre a importância do tema? Eventos como esses acontecem o tempo inteiro, né? Nós recebemos denúncias o tempo todo, mas uma ou outra que cai na mídia, né? Mas a gente vê a sociedade levantando barreiras para a pessoa com deficiência o tempo todo. No caso dessa vereadora lá de Pernambuco, o partido, né, pediu para ela se retirar e, por fim, ela mesma já entregou o mandato, né, por conta desse infeliz comentário.
No caso dessa outra moça aqui do interior de Goiás que fez chacota com a vaga, né, de pessoa com transtorno do espectro autista, ela fez uma transação penal, né, e até onde eu sei ela pagou uma multa e teve que pagar também algumas centenas de horas, né, de trabalho comunitário. Espero que ela tenha feito na APAE, né, torço muito para que tenha sido feito lá, né, que é uma forma bem pedagógica, né, de aprender. As barreiras, elas são impostas, como eu disse, o tempo inteiro. E talvez as barreiras atitudinais, que vêm de ato, né, que para mim são as mais graves, é delas que são oriundas as demais barreiras, que a gente fala de tecnológica, comunicacional, arquitetônica, né? Eu acho que todas as demais, elas vêm dessas barreiras atitudinais. E hoje, eu elejo como barreiras atitudinais 4 principais: a discriminação, o preconceito, o bullying e o capacitismo, né? O preconceito é aquilo que está dentro da gente. A discriminação é quando a gente coloca esse preconceito para fora. O bullying é aquela situação que acontece nas escolas em que a gente tem lá um desequilíbrio de forças entre as partes, onde a gente tem constrangimento, onde a gente tem repetição, onde a gente tem dor. E o capacitismo, que é uma palavra que até 4, 5 anos eu acho que ninguém ouvia, né? Ninguém ouvia esse termo, e é um termo que hoje a gente ouve com frequência. O capacitismo, ele é a forma que você julga a pessoa com deficiência pelo jeito que ela é, pela condição que ela tem, né? Então, se você acha que... Você olha para ela, vê que ela é cadeirante e já imagina já que ela não tem condições de exercer aquele trabalho que você está oferecendo. E hoje, dentro do mercado de trabalho, nós percebemos que a pessoa com deficiência, o que ela precisa é de quebra de barreiras. A partir do momento que você quebra as barreiras para ela, ela vai ter a oportunidade de exercer, de competir com os demais colegas. Mas para isso, nós temos que ter acessibilidade, a gente tem que ter conscientização. Porque é muito comum a pessoa com deficiência ela ser discriminada no ambiente de trabalho, né? E ela pode sim exercer e fazer até melhor do que o colega que não tem deficiência. E tem um outro aspecto também, doutora Tatiana, que não obstante essas falas, condutas capacitistas, né, de preconceitos, de discriminação à pessoa com deficiência, de um lado, de um outro lado, nós temos também, pelo que eu pude perceber, na minha visão leiga do assunto, né, que você está ajudando bastante ao meu próprio esclarecimento, uma outra postura que parte da sociedade vem tendo com esse tema. Recentemente, nós tivemos uma atriz que se declarou publicamente com transtorno do espectro autista, ou autista, né? E é uma atriz bem conhecida, que já passou, salvo engano, da casa dos 50 anos, e se declarou com esse transtorno. E pude perceber alguns comentários de que ela estaria tentando se vitimizar e banalizar esse tema. Então, eu indago, há essa corrente, essa tendência de banalização do transtorno do espectro autista ou do autismo? Infelizmente tem. E por como quê? eu lamento, sabe? Como eu lamento por isso. Essa banalização, ela decorre da própria ignorância das pessoas. A partir do momento que a gente tem uma deficiência que até então era invisível e que agora está visível, porque os movimentos hoje são muito fortes, a mídia hoje é muito influente, a gente tem acesso à informação, coisa que antigamente a gente não tinha, né? Hoje nós sabemos, nós temos um último estudo do Centro de Doenças Doenças e Pesquisas dos Estados Unidos, o CDC, que a cada 36 crianças de 8 anos, nós temos uma que está dentro do espectro autista. Então, veja só você que nós temos um número substancial de pessoas autistas. E como eu havia dito, dentro de um espectro, desde o mais grave até o mais leve.
essa parte aqui, essas pessoas aqui de nível 1, elas acabam sempre sendo muito discriminadas por serem de suporte 1, né? Porque essas do 3 e do 2 aqui, a sociedade, assim, já discrimina ela, assim... De pronto. De pronto. Agora a 1 é aquela coisa, mas como assim? Ela fala, ela conversa, uma pessoa de sucesso. Ela tem até prosódia. Como que pode ser autista? E só interrompendo aqui um minutinho, eu estava lendo em alguma revista que uma pessoa com um transtorno de espectro autista, uma criança, foi constatado lá que ela tinha um QI superior ao do Albert Einstein. Acontece. E de um outro cientista. Ou seja, ela é inteligentíssima, né? A gente tem uma média, e dentro do espectro, a gente tem uma média de 30% com deficiência intelectual. O restante não tem deficiência intelectual. Que já é uma outra concepção errônea. Exatamente, do autismo, mas né? é muito errado você dizer assim, ele é autista, ele é gênio. Isso é um mito que criaram, né? A gente tem outros transtornos, outras síndromes, né? Por exemplo, o Savant, né? Quando a gente assiste o The Good Doctor, né? O cara é um savant, né? Ele é autista também, mas ele é um savant. Então, cria-se aí também essa expectativa de que essas pessoas são inteligentes demais, mas não é bem assim. Elas têm um hiperfoco, né? Então, o cérebro da pessoa com transtorno do espectro autista é um cérebro que funciona de uma forma diferente. Enquanto nós, às vezes, estamos lidando aí com 50 coisas ao mesmo tempo, eles estão focados numa coisa só. E quando você faz isso, você consegue explorar aquilo dentro do seu hiperfoco que, às vezes, as demais pessoas não consigam. Daí o fato de que empresas europeias estejam vindo para o Brasil fazer captação de autistas para levar, para trabalhar para eles. Porque pessoas que às vezes enxergam algoritmos de uma forma que uma pessoa média não consegue, né? Eu vou te dar um exemplo lá de casa. Meu filho, eu sou uma pessoa média, né? Uma pessoa média tem o quê? 99 de QI, algo desse jeito. Meu filho tem 129. No entanto, ele ainda não sabe abotoar a calça jeans e tem dificuldade para subir o zíper. Então, não é porque a pessoa tem um QI maior que ela não vai ter dificuldades na vida, né? Então... E eu trouxe essa questão, claro, não para, digamos assim, superpotencializar o autista nesse nível, mas para mostrar o seguinte, que inclusive algumas escolas, até onde eu sei, colocam as pessoas com transtorno autista numa espécie de uma sala especial com pessoas com QI elevado, as pessoas que se destacam na turma, né, como se o autista fosse, como se esse fosse o problema do autista, ser super inteligente em detrimento de outros fatores de ordem psíquica. Não é bem quando, na verdade, assim. não é. E essa escola contribui exatamente para a evasão desse menino, porque ele vai se frustrar. E foi bom você ter entrado nesse assunto, porque os autistas, quando eu dei o exemplo lá do supermercado, eu falei que tem uma questão muito grande e importante relativa à frustração. Então, eles se frustram de uma forma mais substancial e com consequências ruins. Existem estudos que dizem que uma pessoa que está dentro do espectro, ela tem 10 vezes mais chances de ter depressão, de cometer suicídio e etc. Né? A gente tem também, se a gente for falar de violência, né? O nosso público, as pessoas autistas, eles são vítimas em potencial. Se a gente for pegar estatísticas, a gente percebe ali que eles têm uma chance muito maior de serem violentados, abuso sexual, tortura, né? Tudo. Dada essa forma um pouco diferenciada que eles enxergam o mundo, né? E sempre, eu quero relembrar sempre que nós estamos falando do espectro. Então, nenhum autista vai ser igual ao outro, mas eles têm características muito similares uns com os outros. E voltando lá na questão da banalização, eu fico muito triste, principalmente de um ano para cá, tem se intensificado muito esses comentários, né? Agora todo mundo é autista.
Sabe, é um absurdo, porque isso fere de morte a pessoa que é, porque ela sabe o que ela passa. Ah, eu sou nível 1 de suporte, eu fui diagnosticado com 20 anos. Olha o que eu passei na minha infância, na minha adolescência, me achando esquisito, me achando diferente. E só agora com 20 anos que eu tenho o diagnóstico, é que a minha vida pregressa, ela está fazendo sentido. E eu já escutei isso de dezenas de pessoas. Eu tenho muitas amigas e amigos que depois do diagnóstico do filho, é que eles foram perceber que eles eram autistas também. E aí o passado deles começaram a fazer sentido. E é um passado quase sempre marcado de situações muito tristes, passando por muito preconceito, por abuso, sabe? Por muitas situações em que eles foram vítimas o tempo inteiro, mais do que as outras crianças, mais do que os outros adolescentes, por conta da condição deles, por conta dos próprios bloqueios deles, por conta da sensibilidade sensorial exacerbada deles, por conta daquela dificuldade com frustrações. Então, não é porque a pessoa ela é nível 1 de suporte que ela não passa toda uma dificuldade na vida dela por ser autista. E a banalização disso, para mim, é um atentado assim muito sério com relação a esse público. A ciência já definiu a causa desse Nós transtorno? sabemos que 97 a 99% do motivo da pessoa nascer com autismo é genético. E de 1 a 3 são fatores ambientais geralmente ocorridos no primeiro trimestre de gestação. Durante a gestação. Isso, no primeiro trimestre. Né? Então, é claro que a tecnologia, né, a ciência, ela vai avançando. Com o tempo a gente vai descobrir mais coisas, mas no momento a gente sabe que é eminentemente genético. Então, se você tem uma pessoa autista, dá uma olhadinha aí na árvore genealógica dela, porque não tem jeito. Você vai achar sim os pares dela. E o tratamento, há cura para esse transtorno? A pessoa autista, ela é uma pessoa com deficiência. A deficiência não tem cura, né? Se eu tô sem o braço, vai nascer outro braço, né? Eu nasci cega, eu não vou enxergar. Nasci surda, eu não vou ouvir. A menos que eu use aí aparelhos aí de tecnologia assistiva ou que surjam cirurgias que ligam um nervo aqui, ali, isso aconteça. Mas cura, a gente não fala em cura. A gente fala em tratamento para que essas pessoas elas possam ter uma vida, né? Eu não gosto da palavra normal, sabe, Roberto? A palavra normal, assim, eu fiquei um pouquinho aversa a ela, de tantas pessoas falarem assim, mas se o seu filho fosse normal, seria tão bom, né? Quase que eu olho para a pessoa e falo, mas o que é normal para ela? Eu acabei de ver o filho dela eu costumo substituir dando um tapa na cara do coleguinha. Isso, normal, por uma digna. Né? Acho que uma vida digna. Digna de acordo com as suas especificidades. Exatamente. Essa dignidade é o que todos nós buscamos, né? Mas, doutora Tatiana, eu tinha perguntado aqui sobre como fazer, né, para que a sociedade evoluísse nessa onda de preconceito, banalização, apesar dessa evolução, digamos assim, até jurídica e legal. E talvez a resposta você dê agora com seus exemplos. Né? Outros exemplos, dentre eles o lançamento de 2 importantes livros. Sim. Se você tiver lançado mais, por favor, me avise. Viu? Tem alguns aí para trás, né? Tem alguns para trás, mas dois os do momento. Eu resolvi destacar, porque me parece que foram nesse ano 2023. Sim, né? Sim. O primeiro deles eu achei muito interessante, intitulado Theo, Poucas Palavras e Muitos Sentimentos. Sim. O primeiro, Serra, é engraçado, porque ele nasceu de uma forma muito despretensiosa. O Theo, ele tem um coleguinha, o Pedro Mendonça, e a mãe do Pedro Mendonça é uma artista sensacional, professora de artes, premiadíssima por livros infantis, ilustradora, assim, de maior gabarito possível. E a Adriana, né, ela chama Adriana, ela ia deixar o Pedro na escola e sentava no banquinho da escola e assistia todo dia eu chegando com o Theo e com a irmãzinha dele.
Um dia a gente chegava com o Theo pulando, um dia com o Theo chorando, outro dia com o Theo berrando, outro dia ele todo feliz. Um dia os coleguinhas vinham recepcioná-lo, outro dia a professora já vinha, outro dia ele não queria entrar de jeito nenhum. Cada dia era uma coisa. E ela adorava observar a gente. E ela começou a desenhar. Ela começou a fazer, né, desenhos da gente, chegando na escola. E desses desenhos, um dia ela me mostrou, eu falei, não acredito que você fez isso. E aí eu fui explicar para ela o que era o transtorno do espectro autista, dessa questão sensorial, da inclusão escolar, das dificuldades que o Theo tinha de comunicação, de funcionalidade, cognitivas, né? E aí a Adriana produziu mais desenhos. E um dia ela me mostrou, eu falei, não, gente, agora a gente vai ter que fazer um livro, né, com isso aqui. Porque isso aqui relata em desenho aquilo que eu te expliquei. E aí a gente fez os textos, né? Aí a gente compôs a historinha de modo que fosse muito fiel à inclusão escolar do Theo. Mas eu falo que não é somente a inclusão escolar do Theo, é a inclusão escolar dos Theos. Porque nós temos dezenas de milhares de Theos no Brasil, vivendo a mesma situação. Aliás, talvez seja um pouco até de pretensão minha dizer isso, porque nós sabemos que a grande maioria da população brasileira, ela padece de recursos financeiros, né? Então, não chega a ter o que o Theo tem hoje, né? Mas as dificuldades, elas são muito parecidas. E esse livro surgiu. Mandamos para uma editora, que ela falou assim, olha, eu gosto muito dessa editora, porque o material dela é melhor, tal, e eu quero dar prioridade para essa. Mandou, eles olharam e falaram, nossa, claro que a gente quer. E lançou, né, de forma tão despretensiosa e virou best-seller, né? Vendido no Brasil inteiro. Eu tava acompanhando. E a gente só fica ouvindo assim, olha, tal evento pediu 300, tal evento pediu 1.000, tal evento pediu isso. E tal, as escolas adotando no Brasil inteiro, a gente recebe muita foto, sabe, de crianças segurando o livro, de até vídeos, né? Quer dizer, ele é um livro para criança, né? Para especificamente para essa identidade visual do livro. Assim, as pessoas até não entendem isso num primeiro momento, mas ela também é para aquelas pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autista fazerem uma análise melhor. Porque a pessoa, a criança... Uma associação. A pessoa com transtorno do espectro autista, ela tende a ser muito boa com a visualização, melhor do que como ouvinte, né? Então, a partir do momento que a gente conseguiu fazer ali aquelas figuras tão bem feitas, né? Porque a Adriana, ela é sensacional. É um livro ficção, não ficção. Digamos assim. É tudo verdade. Porque é tudo verdade. Tudo que está ali é verdade, né? A Adriana, que também figura como uma das coautoras do livro, ela participou, né, na parte gráfica, né? Sim, podemos dizer sim. assim, dos desenhos de autoria dela. E você entrou com a história, com a formatação da história. E a forma com que esse livro foi idealizado, como tudo aconteceu, foi impressionante. Não, totalmente despretensioso e assim, para ter alcançado... Talvez né? isso tenha sido um dos principais pontos de sucesso dele, né? Porque ele veio assim, espontaneamente. E eu acredito, Roberto, que muita gente se identificou. É porque se você for parar, uma pessoa observando vocês, você, seu filho, né, seu marido ali, aquele relacionamento, ela se encantou com aquela história, começou a fazer desenhos, mostrou e vocês se envolveram. Foi assim, se ela foi capaz, na sensibilidade dela, de captar aquilo que uma mensagem visual trouxe, o que dizer dos leitores, né? Sim. Então, mas ela é uma pessoa diferenciada, porque, em regra, Roberto, a gente vê assim, uma sociedade ainda muito preconceituosa. aquilo que nós parece estamos falando, que o diferente, né? O diferente parece que causa mal-estar nas pessoas. É uma dificuldade para você aceitar o diferente. E parece que aí a pessoa aceita só quando cai na casa dela. Tô falando do homem médio, tá? Isso é verdade. Cai ali na casa dela. O que é muito comum de acontecer, né? Nós estamos aqui, eu e você estamos aqui hoje, pessoas sem deficiência. Mas a gente não sabe se amanhã a gente está numa cadeira de roda ou com uma deficiência intelectual por conta de um acidente, alguma coisa nesse sentido, né?
O mundo, ele dá voltas, isso acontece em muitos casos. E essas pessoas, elas precisam ter os direitos respeitados. E aí foi a ideia, né, de fazer o outro livro. Mas só para, se as pessoas quiserem adquirir, por exemplo, esse livro, Theo, Poucas Palavras e Muitos Sentimentos, a editora Atuar. Né? Aluar. Aluar. Né? Mas entra no site da editora RHJ ou vai na Livraria Leitura. Geralmente na Livraria Leitura também tem, ou na editora RHJ. Mas se jogar lá no Google, lá você acha ali rapidinho para poder comprar. Aluar e não Atuar. E você sai de uma... Nesse ano, né? Você sai desse livro, que é mais um livro... É adulto, mas Sim. sobretudo infantil, né? Também. Paralelamente, já tinha eu não sei nem como projeto, né? Você já tinha esse projeto desse segundo livro? Já tinha o projeto. Esse projeto já foi assim, pensado, né? Sim, idealizado. Sim. Esse projeto, inclusive, surgiu de uma live na pandemia. Eu fui convidada pela promotora de justiça, coordenadora do CAU de Pessoa com Deficiência do Mato Grosso, para fazer uma live. Luciana Freitas. E a gente fez a live, aí ela me procurou, mas a gente tem uma dificuldade de achar essa legislação, é esparsa, né? A gente precisava juntar isso. Então vamos juntar, né? Aí a gente arrumou um outro parceiro, que é o Renato Borelli, juiz federal, lá do Distrito Federal. E aí a Luciana veio para o Distrito Federal também, para o Conselho Nacional do Ministério Público. A gente Luciana ficou mais do Ministério Público? Promotora? Sim. Promotora. Então, são os meus 2 parceiros. E a gente montou esse livro, que funciona como um vade-mecum, né, de legislação e jurisprudência nacional, para que as pessoas tenham ali, de forma prática, as normas e entendimentos que elas necessitam. Claro que nós somos da área do direito, nós sabemos que o direito ele é dinâmico. Então, a gente vai ter que ir, no decorrer do tempo, a gente vai agora soltando outras edições, de modo que a gente vá acompanhando a legislação e os julgados. O livro é Autismo, entre parênteses, Transtorno do Espectro Autista, fecha parênteses, Legislação e Jurisprudência. Exatamente. A editora é a editora Ridel. Ridel. O lançamento está previsto, aqui em Goiânia, está previsto para 3 de dezembro de 2023. Exatamente. É um Dia domingo. Mundial da Pessoa com Deficiência, né? Falei que dezembro foi escolhido assim, a data foi escolhida a dedo. Nós já fizemos o primeiro lançamento em Brasília, lá no Parque Shopping. Foi muito bacana, assim, eu não esperava ser prestigiada pelo tanto de gente que compareceu. E agora nós estamos fazendo aqui em Goiânia, no dia 3 de dezembro, na Livraria Leitura do Goiânia Shopping, a partir das 16 horas. Então, não podemos perder, a partir das 16 horas, na Livraria Leitura do Goiânia Shopping, o lançamento do livro Autismo, Transtorno do Espectro Autista, Legislação e Jurisprudência, de autoria da Tatiana Takeda, da Luciana Freitas e do Renato Borelli. É isso? Estão todos convidados, estarei lá, quero ver todos vocês lá. Serão todos muito bem-vindos. E esse livro, já caminhando aqui para o final, né, esse último livro, você já deu assim, um spoiler, você falou rapidamente sobre ele. Ele tem também jurisprudência. Sim. Né? Ele tem também jurisprudência que, em poucas palavras, é uma compilação de julgados dos nossos tribunais. Exato. Nesse aspecto, como anda a aplicação do direito? Como que você vê a atuação dos tribunais sobre esse tema? Eu vejo uma necessidade ainda muito grande de capacitação dos magistrados, dos assessores, dos servidores. No que pese o fato do Conselho Nacional de Justiça, ele vir aí, né, junto com o provimento, né, o 411, sempre aí buscando acessibilidade, buscando a inclusão junto aos tribunais, na capacitação dessas pessoas. A gente também percebe que o direito das pessoas com deficiência ainda é um direito novo. As brigas pelos direitos da pessoa com deficiência, eles começaram no final da década de 70 nos Estados Unidos. Aí teve aquele burburinho ali na década de 80, depois chega no Brasil,
né? Então, se a gente for comparar com os demais ramos do direito, ainda é um direito muito novo. Só que é um ramo do direito que chegou para ficar e que está impregnado em todos os outros ramos do direito. Porque a gente fala de pessoa com deficiência no tributário, no administrativo, no civil, no criminal, no ambiente, em todos, no trabalhista. Então, não tem jeito, chegou para ficar os estudos e a nossa busca também é por capacitação. Por conscientização e capacitação. Lembrando que quando a gente fala de direito da pessoa com deficiência, que é um bracinho aí dos próprios direitos humanos, né? Não dá para a gente tentar enfiar goela abaixo da pessoa. A gente tenta, às vezes a gente chega até para fazer capacitação dos tribunais, né? Dos servidores, dos magistrados, de ministérios públicos, né? A gente tenta chegar com conscientização, com sensibilização, para que essa letra fria da lei, ela não seja tão fria. A gente justifica o motivo pelo qual ela existe, né? Então, ainda falta muito ainda nos julgados que nós estamos vendo hoje, falta uma ligação, um link de normas muito grande que, às vezes, as pessoas não se atêm. Mas nós estamos caminhando, né? E a OAB tem um papel muito importante nisso, com as comissões dos direitos da pessoa com deficiência que nós temos nos estados brasileiros. Sempre aí, dando as mãos para o judiciário, dando as mãos para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para estar tentando fazer uma parceria, né? As ESAs, as escolas superiores de advocacia, cada vez mais dando cursos sobre direitos da pessoa com deficiência, abertos não só para os advogados, mas também para a própria sociedade ou para qualquer outra pessoa do meio jurídico. Então, eu até encerro a minha fala dizendo que eu tenho muito orgulho, né, de fazer parte da OAB, especialmente da OAB de Goiás, que nunca me deu um não. Em todos os meus pedidos, Roberto, todos os meus pedidos, todas as nossas buscas, a OAB sempre foi muito parceira. Excelente. Eu tenho certeza que esse livro, que vai ser lançado aqui em Goiânia, no dia 3 de dezembro, na Livraria Leitura, lá no Goiânia Shopping, né? E fica também, mais uma vez, estendidos os convites, principalmente para os integrantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, é um excelente material de apoio, né? Um vade-mecum, que traz legislação e jurisprudência sobre o assunto, então auxiliará muito os julgadores para evoluir nessa dificuldade que você aqui relatou, tenham ao adquirir esse livro. Fica aqui esse convite e também o parabéns à própria Ordem dos Advogados do Brasil, que abriu as portas, né, para a concepção desse tema que é tão importante para a sociedade. Tatiana, vou deixar aqui a palavra para você, para suas considerações finais, para você falar aquilo que talvez nós não falamos, que deveria ter sido falado, ou a sua despedida aos telespectadores aqui do SerraCast e aos seus seguidores também, que são muitos. Se você quiser, é importante que você deixe os seus endereços para que as pessoas te procurem, né, acessem, tenham conhecimento do que você já fez, a sua história, sobre o tema. Então, fica com a palavra. É engraçado que quando a gente fala de uma coisa que a gente gosta, o tempo passa tão rápido, né? A gente pode ficar falando aqui horas e horas, né? Nem quando a gente está dando curso, né? Que a gente tem a oportunidade de falar 3, 4, 8, 12 horas, né? Essa área nossa de atuação é uma área muito pouco explorada ainda. E ela padece de atenção. A sociedade tem que olhar para ela. Infelizmente, eu percebo que os direitos da pessoa com deficiência ainda é uma área do direito muito discriminada. Não é só a pessoa com deficiência que é discriminada, mas os próprios direitos são. É comum a pessoa falar, mas ela tem direito a isso? Mas até isso, né? As pessoas não entendem que essas pessoas sempre foram tratadas de forma diferente no decorrer dos milênios. Sempre escondidas, assassinadas, largadas para o lado, mandadas para prostituição, para esmolação, né? Então, a gente tem uma dívida milenar. E precisamos trazer essas pessoas para o mesmo patamar
que as outras estão. E para fazer isso, a gente tem que quebrar as barreiras. A barreira atitudinal é a pior. A gente tem que trabalhar em cima desse preconceito, dessa discriminação, desse bullying, desse capacitismo, para que essas pessoas tenham dignidade. E às vezes, o que elas querem são coisas tão simples. Enquanto os outros estão aí pleiteando coisas complexas, às vezes essas pessoas elas só querem respeito, dignidade e oportunidade. Isso tem que ser dado. Todas as pessoas têm direito a isso. Nós não podemos permitir regressões, porque a inclusão social da pessoa com deficiência, da pessoa autista, é um caminho sem volta. A gente não pode permitir que nenhum passo seja dado para trás. E essa é a nossa busca, essa é a nossa luta. Tiana, olha, eu quero dizer o seguinte, eu lhe conheço já há um bom tempo, né? Então acompanhei um pouco da sua trajetória acadêmica. Desde antes de ser mãe? Desde antes de ser mãe, e posso testemunhar aqui que você é uma pessoa muito valorosa. Quero agradecer o tempo que você doou aqui para esse humilde SerraCast, esse podcast, mas eu tenho certeza que esse tempo foi valioso. Pode até representar uma gotinha no oceano, mas essa gotinha pode fazer uma diferença para rompermos barreiras importantes, a barreira da discriminação, a barreira do preconceito, né? a barreira da banalização, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Quero desejar aqui que Deus continue iluminando o seu caminho. Muito obrigado. Eu espero que nós possamos ter esse encontro novamente aqui para um outro bate-papo. E até uma próxima oportunidade, viu, minha amiga? Muito obrigado mesmo. Parabéns pela proatividade. Levar informação de qualidade não é para qualquer um, viu? Parabéns, Serra. Obrigado, Tati. E a vocês, quero agradecer também pela audiência, pelo carinho. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, pessoal.